Antônio Olivério Garcia de Almeida, mais conhecido como Antônio Denário, empresário, filiado ao Progressistas, é o atual governador do estado de Roraima. Foi eleito pelo Partido Social Liberal no segundo turno das eleições de 2018 e reeleito em primeiro turno pela primeira vez na história do estado de Roraima nas eleições de 2022. Visto como um outsider pelos políticos profissionais, enfrentou críticas e obstáculos até chegar ao posto de maior autoridade política do estado. Pegou um estado sem rumo, sem perspectiva e sem dignidade, alvo de escândalos, desacreditado, crise migratória, pandemia e outros gargalos que impediram o desenvolvimento de Roraima. Houve quem duvidasse da sua capacidade de gestão. Denário surpreendeu. Com seu pensamento cartesiano, que mantém os indicadores do Estado na ponta da língua, alcançou uma nova chance. Governador, não tem como começar essa entrevista sem matar uma curiosidade. Como é iniciar uma gestão, e eu estou falando do seu primeiro mandato, com um cenário de terra arrasada econômica? Eu lembro que o estado de Roraima estava sob uma intervenção federal. Exatamente, foi um grande desafio, o maior desafio da minha vida. E também um grande desafio foi ser candidato. Pela primeira vez eu fui candidato a um cargo eletivo. Em 2018, com a insatisfação generalizada da população, de empresários, agricultores, definimos uma candidatura majoritária. Eu fui escolhido por um grupo para ser esse candidato. Nem partido tínhamos. Iniciou um grande desafio. No início, eu tinha apenas 3% das intenções de voto, numa primeira eleição. Trabalhamos muito, chegamos em primeiro lugar no primeiro turno e ganhamos no segundo turno a eleição. E aí, antes de assumir como governador eleito, fui convidado pelo governo federal a ser o interventor no estado de Roraima. O estado de Roraima não tinha mais nenhuma capacidade administrativa, salários atrasados há mais de 6 meses, greves generalizadas, o movimento sindical acorrentou a Secretaria de Fazenda. Os servidores não recebiam, os poderes não recebiam, as prefeituras não recebiam, apropriação indébita no salário dos servidores, imposto de renda, previdência, consignados e um sistema prisional colapsado, a polícia militar, as forças de segurança, tudo em greve. Foi assim que eu assumi o governo do estado. E aí, governador, como é que... Porque eu fico pensando o seguinte, o senhor estava na sua vida ali, tudo tranquilo, e de repente, uma bomba explodindo em algumas áreas, outras prestes a explodir. E assim, é preciso muita visão ali do que fazer. O que o senhor pensou e priorizou naquele primeiro momento? Bem, naquele primeiro momento, o primeiro desafio, antes de assumir o governo como interventor, eu fui convidado também pelo Ministério da Justiça a fazer uma intervenção no sistema prisional. Eu nem governador eleito assumido ainda era, não tinha tomado posse. Fizemos uma intervenção no sistema prisional, aonde tinha chacinas, rebeliões, assassinatos e fugas diariamente do sistema prisional. O sistema prisional era comandado pelas facções criminosas. Fizemos uma intervenção com muito êxito e desde que assumimos o governo do estado, não teve uma fuga, uma chacina, uma rebelião, um assassinato dentro do presídio. O que o senhor fez lá? Foi um trabalho de austeridade, de reconstrução do sistema. Exemplo, nós tínhamos 256 agentes penitenciários. Hoje nós temos 800 policiais penais. Efetuei concurso público, reformei e revitalizei todos os presídios de Roraima, construímos novas unidades, compramos equipamentos, equipamos o sistema e hoje nós temos os melhores sistema prisional do Brasil aqui no estado de Roraima. Fizemos muito e vamos fazer muito mais ainda. O estado endividado gastava mais do que recebia, do que arrecadava. Tive que fazer um trabalho de muita austeridade, cortar as despesas. O estado gastava mais do que arrecadava. Por exemplo, uma área. Naquele momento eu cortei aproximadamente 10 milhões
na folha de pagamento, com redução de cargo comissionado. E tínhamos 10 aproximadamente mês? Isso era mês? 10 milhões por mês. Reduzi também, tinha aproximadamente 300 caminhonetes alugadas. Acabei com tudo. Até a diária, passagem, água mineral, cafezinho, cortamos tudo. E nós começamos a fazer um trabalho de redução de despesa e aumentar a arrecadação. Nós tínhamos problemas estruturantes no Estado há mais de 30 anos, como não tinha energia elétrica, tudo movida por óleo diesel, por termoelétrica. Nós não tínhamos as terras para fazer a titulação das terras, nós não tínhamos efetuado o zoneamento ecológico e econômico do Estado. E o Estado não tinha nenhum tipo de credibilidade. Nós éramos avaliados pelo Ministério da Economia como nota D, a pior nota que um Estado, um município, um país pode ter. Tínhamos 112 pendências no CALC, um endividamento superior a 6 bilhões de reais. E com 90 dias de governo, o salário dos servidores já estavam sendo pago em dia. E de lá para cá, nós somos o único Estado do Brasil que todos os meses paga o salário dos servidores antecipado. Antecipado, eu pago dentro do mês trabalhado, não no dia 5, no dia 10 do mês seguinte. Mas aí, governador, uma coisa que o senhor falou aí, que eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, porque a sociedade, às vezes, ela não tem a dimensão do, vamos dizer assim, do esforço interno dentro de uma gestão, que é, por exemplo, até o custo político também, por exemplo, de cortar cargos comissionados, de reduzir contratos. É muito não, né? E pouco sim, na verdade, né? Nós trabalhamos praticamente no primeiro ano só falando não, cortando despesa. E eu, como empreendedor, como empresário, produtor rural, eu não admito e não concordo de efetuar uma despesa, efetuar uma compra e não fazer o pagamento em dia. Para mim, o salário dos servidores é sagrado, tem que ser pago em dia. Para mim, aquele fornecedor que vendeu ou prestou um serviço para o governo é sagrado. Ele tem que receber pelo serviço prestado, que ele também tem que pagar os fornecedores, os colaboradores, ou seja, a economia tem que girar. E nós não podemos trabalhar com inadimplência. Conta foi feita para ser paga em dia, e esse é o nosso lema. Tanto é que na nossa gestão, nós já pagamos até o mês de maio de 2023, 2 bilhões 769 milhões de reais de dívidas de gestões anteriores. O senhor sabe até o centavo. 2 bilhões 769 milhões. É porque eu acompanho mensalmente aonde nós estamos utilizando o dinheiro público e aonde que nós estamos pagando as contas públicas que foi herdada de gestões anteriores. E isso é muito interessante, governador, porque assim, a gente tem assim, vários exemplos ruins de governos que querem gastar aleatoriamente. E quando você vê um exemplo como esse, porque é muito fácil administrar um Estado que tem riqueza e não tem um problema financeiro tão grande. Tem a dívida ali e tal, você faz um ajuste. Agora, o cenário de Roraima, as pessoas precisam entender, era um cenário de terra arrasada. Terra arrasada, Estado destruído. Destruído financeiramente. Né? Então você tinha ali realmente que fazer um processo com muita qualidade, porque você talvez não conseguisse resolver. Se não tivesse pulso firme, por exemplo, para cortar cargos comissionados, porque a pressão política vem, né? Certamente esses 90 dias que o senhor disse que resolveu ali boa parte das dívidas mais imediatas, não teria sido possível fazer isso. Né? Exatamente. Nós tivemos um grau de dificuldade muito grande no início com a Assembleia Legislativa, porque existia uma filosofia de trabalho que nós tivemos que interromper. Tipo? Ou seja, ampliação, aumento do duodécimo dos poderes. O tempo inteiro ali, né? Pedindo. Exato. Sempre foi crescente. E nós mantivemos os duodécimos também. Eu fiz um trabalho também de aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, né? Como o que o senhor fez tecnologia. Nessa área, por exemplo? Tecnologia, por exemplo. A nossa Secretaria de Fazenda, o nosso sistema só identificava 50% a 60% das notas fiscais eletrônicas emitidas. Nós implementamos novos sistemas, equipamentos, e identificamos hoje 99% das notas fiscais eletrônicas. Aqueles que não pagavam,
passaram a pagar. Ou seja, sonegação, né? Exato. Reduziu a sonegação. Ampliamos também a fiscalização na nossa Receita Estadual Cefaz, lá no Jundiá. Vamos dizer assim, cobrando o imposto daqueles que sonegavam, sem penalizar aqueles que pagavam em dia. Fiz um trabalho também de valorização dos empreendedores que aqui estão e atração de novos investidores. Saí pelo Brasil divulgando o potencial produtivo do estado de Roraima. Enquanto outros estados não preocuparam, eu preocupei em fazer desde o início. Primeiro, segurança energética. Fomos o primeiro estado do Brasil a fazer um leilão de energia de fontes renováveis. No mês de maio de 2019 foi efetuado o leilão. Hoje nós temos energia a gás natural, nós temos energia de biomassa de dendê, que é o bagaço e o óleo de dendê, nós temos biomassa de acácia, de árvore de florestamento e temos a segurança energética. E no mês de setembro de 2022 foi dado a ordem de serviço para a construção do Leão de Manaus até Boa Vista, que está em execução, ou seja, segurança energética. O estado também não tinha as terras estavam no nome da União. Isso eu queria que o senhor explicasse para que as pessoas entendessem essa questão das terras aqui em Roraima. As pessoas não tinham segurança da titularidade de terra porque essas terras, por serem provenientes de um estado que era território nacional da União, a União nunca tinha repassado a titularidade. É isso, né? Exatamente. O estado ele foi criado na Constituição de 1988. A primeira eleição para governador foi em 1990 e passaram mais de 30 anos e as terras continuavam no nome da União. E eu comecei no primeiro dia do governo, fazia um trabalho. Tanto é que na intervenção federal, que eu fui nomeado ainda pelo ex-presidente Michel Temer, eu exigi para aceitar o convite de ser interventor federal que se iniciasse o processo de transferência das terras. E nesse período de 23 dias como interventor federal, eu consegui transferir 2 glebas que estavam no nome da União para o estado de Roraima. Passou o novo governo com o presidente Bolsonaro, nós também, em harmonia com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, e um compromisso do presidente também, todas as glebas que estavam no nome da União foram transferidas para o nome do estado de Roraima. Isso aí resolveu 90% aí da insegurança, né, de quem queria produzir e investir aqui. Exato. Aí, em 2019 ainda, eu dei uma entrada de um projeto de lei na Assembleia Legislativa que regulamentou a titulação das terras no estado de Roraima. Essa lei já foi aprovada em 2020, transferimos as terras da União para o estado de Roraima, que me permitiu iniciar a regularização fundiária do estado de Roraima. Mas aí eu queria saber qual é a relação disso com o crescimento da arrecadação, porque o senhor citou o combate à sonegação, ficou muito claro, né? E aí essa é uma grande coisa, porque como arrecadar mais sem aumentar impostos, né? O senhor está falando aí de geração de recursos mesmo, né? De economia, crescimento econômico. Bem, junto com a regularização fundiária, o crescimento da economia deu com a recuperação da credibilidade do governo do estado. Exemplo, os servidores não tinham confiança em consumir. Um exemplo, comprar um carro, porque não sabia se ia receber o salário. Salários 4, 5 meses atrasados. Os servidores ganharam confiança e começaram a consumir mais. O comércio começou a vender mais e reinvestiu o seu lucro, gerando consumo também. E com isso a economia cresceu. E eu fiz um trabalho de credibilidade do estado de Roraima. Comecei a divulgar o estado de Roraima em todo o Brasil. Estive no Rio Grande do Sul, estive em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, na Bahia, no Piauí, em Minas Gerais, em reuniões com cooperativas e agricultores e empreendedores de todo o Brasil, falando do potencial produtivo do estado de Roraima. Como é que era essa abordagem lá? O que o senhor levava para eles lá? Era exatamente isso? Segurança fundiária? Exato. O que o estado estava colocando como atrativo? No final de 2019, nós já tínhamos uma lei de terras na Assembleia Legislativa,
a gente já transferia as glebas para o estado de Roraima, já tinha acontecido o leilão de energia de fontes renováveis, o governo pagava as suas contas em dias, os servidores aprovavam o trabalho do governo do estado e começou a vir empreendedores para o estado de Roraima. Para você ter uma ideia do crescimento da economia, em 2018, Roraima exportou 15 milhões e 900 mil dólares. Em 2022, nós exportamos mais de 500 milhões de dólares. O maior crescimento de exportações do Brasil. Na nossa gestão, nós já exportamos mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E no primeiro ano, com muita dificuldade, com muita austeridade, superamos o primeiro ano. E logo em seguida começa a pandemia. Começa a pandemia. Mas mesmo com a pandemia, Roraima continuava a ser o estado que mais crescia no PIB, o estado que mais crescia em área plantada, o estado que entregava licença ambiental, o estado que valorizava o empreendedor, o estado que não parou de crescer. Fomos avaliados pelo Banco Mundial como o melhor estado do Brasil em ambiente de negócio. Fomos avaliados pelo Instituto Mackenzie como o melhor estado do Brasil em liberdade econômica. Ou seja, nós abrimos as portas do estado para empreendedores que vieram conhecer as nossas potencialidades. E com isso, nós somos o estado do Brasil que tem o maior crescimento de área plantada. Nós somos o estado do Brasil que tem o maior crescimento do rebanho bovino. Nós somos o estado do Brasil que teve a maior redução de taxa de desemprego. Exemplo, em 2018, nós éramos o 27º estado do Brasil com a maior taxa de desemprego, ou seja, último lugar. Tínhamos 15,2% da população economicamente ativa desempregada. E na última avaliação da Caixa Econômica Federal, do CAGED, baseado no FGTS, com as carteiras e assinadas, demissões e contratações, nós temos o maior crescimento de carteiras assinadas do Brasil aqui no estado de Roraima. Saímos de 15,2% para 4,9% da população economicamente ativa desempregada. Ou seja, saímos de 15,2% em último lugar para 4,9% em quarto lugar no Brasil. Só perdemos em taxa de desemprego para outros 3 estados do Brasil. Mesmo com migração, mesmo com pandemia, crise indígena, crise de imigração de venezuelanos, nós somos o estado que mais cresce no Brasil. Bom, eu queria que o senhor entrasse agora nesse aspecto que eu acho que é importante a gente abordar, que é essa migração, essa corrente migratória da Venezuela. Os serviços públicos certamente são todos impactados, né? Saúde, educação, segurança. Eu queria uma visão sua, né? Eu sei que é um tema delicado, espinhoso, né? Porque há toda uma questão humanitária, mas a gente precisa entender como é que o Estado sentiu, né, esse impacto nos serviços públicos e qual é a sua visão de solução para isso. Bem, desde o início da migração, já entraram no Brasil 903 mil venezuelanos. 903 mil venezuelanos. E 80% a 90% dos venezuelanos entraram por Roraima. A única porta de entrada no Brasil terrestre é por Roraima. E desses 903 mil venezuelanos, que estão esparramados por todo o Brasil, nós temos aproximadamente, vivendo no nosso estado, 150 mil venezuelanos. Lógico que impacta o serviço público. Os nossos hospitais hoje, as maternidades, em torno de 30% a 40% dos atendimentos são feitos para venezuelanos. Nós temos aproximadamente 20 mil alunos, filhos e venezuelanos, nas nossas escolas estaduais. Nós temos também hoje 430 venezuelanos cumprindo pena no sistema prisional. Já foram condenados pela justiça brasileira. Enfim, eles estão no mercado de trabalho, estão também contribuindo para o crescimento do nosso estado, mas deixam um custo muito grande para o estado de Roraima. E nós temos também aqui em Roraima um apoio da Operação Acolhida, do Ministério da Defesa,
do Exército Brasileiro que faz o acolhimento de venezuelanos. Hoje nós temos aproximadamente na Operação Acolhida de 7 a 9 mil venezuelanos abrigados, recebendo alimentação, moradia do governo federal. Mas no estado de Roraima nós temos 150 mil venezuelanos, 9 mil estão abrigados. Mas esses 9 mil abrigados precisa também de quê? Precisa de atendimento de saúde, tem a maternidade para atender, tem as cirurgias eletivas e emergenciais, e também tem a educação e também o atendimento social que o governo do estado faz para famílias venezuelanas que vivem aqui. Ou seja, recurso, né? Ou seja, tem um custo muito elevado. E nós não estamos recebendo o apoio necessário do governo federal para o governo do estado. Os recursos são destinados para a Operação Acolhida. E nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal para a restituição de despesas com venezuelanos. E nós ganhamos essa ação, ganhamos o direito da União restituir ao Estado de Roraima 50% das despesas com venezuelanos. Inclusive, nesse mês de junho, foi aberto prazo para a União fazer o acordo ou fazer contestação. Infelizmente, o governo federal entrou com a contestação e não reconhece as despesas que o Estado de Roraima está tendo para atender os migrantes venezuelanos que estão no Estado de Roraima. E como é que o senhor vê isso, esse posicionamento do governo? Nós vamos trabalhar agora, junto com a nossa bancada federal, com a Presidência da República, com a Advocacia Geral da União, para demonstrar o custo que nós temos em saúde, segurança pública, infraestrutura, no social, para demonstrar para a União o custo que o Estado tem, e a União também não pode esquecer que a Venezuela faz divisa com o Brasil. A Venezuela, ela não só faz divisa com o Estado de Roraima. E o governo do Estado de Roraima precisa de apoio do governo federal para manter o abrigamento e a acolhida dos venezuelanos no nosso estado. É um negócio meio surreal, né, governador? A gente imaginar que o Estado brasileiro, enquanto ente, né, nacional, ele não consiga enxergar, né, que esse peso não pode ficar só para um único Estado. Exatamente. E como nós estamos suportando essa carga, esse peso, devido ao crescimento econômico do Estado de Roraima, com geração de emprego, aumento de arrecadação, atração de investimentos, valorizando todos aqueles que aqui estão e atraindo novos investidores. Aí o Estado cresce, desenvolve e consegue ir pagando essa despesa, que ela não é só nossa, é dos venezuelanos também e do governo federal. Aí você imagina isso num cenário de 2017, seria o caos, né? Meu Deus, seria terrível. Agora, governador, a gente falou aqui, o cenário de terra arrasada, o senhor fez medidas sérias de austeridade no primeiro governo, no primeiro ano, né? E isso não tem como questionar, porque o resultado veio, né? A gente não é só falar, você vê realmente o Estado se recuperando. E o senhor fala muito dessa questão do investimento, do crescimento econômico, né? De oportunizar novos investimentos e crescimento econômico para a cidade, diminuição, inclusive, da taxa de desemprego. E isso teve um reflexo, para quem não é da política, o senhor conseguiu perceber um reflexo do denário político, para o denário político? Sim, realmente, nesses 4 primeiros anos de governo, nós fizemos os maiores projetos da história de Roraima. Não foi só na economia, não. Os maiores programas sociais da história de Roraima no nosso governo. Nós temos o programa chamado Cesta da Família, que nós entregamos 50 mil cestas por mês para as pessoas de baixa renda. Nós temos o programa Morar Melhor, que dá uma melhoria na casa das pessoas de baixa renda. E também nós temos o Colo de Mãe, muitos outros programas sociais. Nós temos na segurança pública o programa Polícia na Rua. Praticamente, nós somos o estado do Brasil que tem a maior redução de assassinatos e crimes violentos.
Nós somos o estado do Brasil que teve a maior redução de assaltos, furtos e arrombamentos. Até o nosso Disque 190 teve a maior redução no Brasil de número de chamadas. Entregamos para as nossas forças de segurança, o sistema prisional, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Secretaria de Justiça e Cidadania, mais de 300 viaturas. Hoje nós temos um programa que a polícia está presente em todos os municípios, vilas e muitas comunidades indígenas. E a população tem uma certeza de uma boa segurança. Inclusive, antes de ocorrer os fatos no Brasil, nas escolas, nós já tínhamos o programa de segurança com a polícia na escola. Então, fizemos também a ampliação das escolas cívico-militares. Na nossa educação, nós já revitalizamos e reformamos aproximadamente 20% a 30% das escolas estaduais. E essas escolas estaduais estão recebendo novos mobiliários, ar-condicionado. Fizemos também um concurso para professores no estado de Roraima. Fizemos o primeiro concurso específico e diferenciado para a contratação de 1.000 professores indígenas, para dar uma educação nas comunidades indígenas melhor. Temos também o maior programa de recuperação de estradas vicinais da história de Roraima. Já recuperamos aproximadamente 4.000 quilômetros de estradas vicinais. Nós estamos asfaltando para 11 localidades diferentes. Já construímos mais de 400 pontes. E as pontes de madeira nós estamos substituindo por pontes de concreto. Ou seja, na nossa saúde, eu já comprei em torno de 40 novas ambulâncias. O ano passado, 2022, nós fizemos mais de 34.000 cirurgias. Esse ano de 2023, nós já fizemos mais de 12.000 cirurgias. Inclusive cirurgias que não eram feitas aqui no estado de Roraima, tipo cirurgia cardíacas, estão sendo feitas agora. Cirurgias cardíacas de cateterismo, angioplastia, arteriografia, ponte safena, stents, tudo sendo feito aqui no estado de Roraima. Inclusive cirurgias bariátricas, reduzindo e acabando com as filas de cirurgia. Construir novos hospitais, novas maternidades, prontos socorros, contratamos mais profissionais da saúde, fizemos o PCCR da saúde. Os nossos servidores de educação tinham 25 anos que não tinha progressões. Fizemos as progressões, pagamos os salários em dia. Fiz o concurso público de educação, da Polícia Militar, estamos fazendo da Polícia Civil, da Secretaria de Planejamento, da Cefaz, ou seja, contratando mais servidores. E a infraestrutura, prédios abandonados há 10, 20 anos. Estamos construindo novos prédios públicos e também revitalizando prédios públicos que estavam abandonados, ou seja, fazendo uma nova infraestrutura, construindo novas delegacias, reformando delegacias. Todos os batalhões de destacamento da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, estão sendo revitalizados. Isso tudo com recurso próprio do governo do estado e emendas parlamentares. Mas isso que é interessante. Tudo isso que o senhor falou, que é um caminhão de coisas e que não é fácil fazer, só é possível com dinheiro, com economia, com capacidade financeira e credibilidade para empréstimos, investimentos. Exatamente. E até mesmo você ter... E o apoio político, claro, as emendas vêm dos apoios políticos. Exatamente. Né? Outra coisa, você falou empréstimos. Nós não fizemos nenhum empréstimo e já pagamos quase 3 bilhões de reais de dívidas de gestões anteriores. Para você ter uma ideia, até o consignado, os empréstimos dos servidores junto aos bancos, era apropriado na folha de pagamento, não pagava o banco. Nós tivemos aí, eu paguei tudo isso aí. Nós tínhamos também que era apropriado na folha de pagamento a previdência dos servidores. Não recolhia? Não recolhia também. Eu já paguei mais de 180 milhões de reais de previdência. O pessoal ia chegar lá na frente para se aposentar. Não já além de estar pagando as contas antigas, eu pago a conta corrente em dia também. O imposto de renda, que foi apropriado no salário dos servidores de 2012 até 2018,
eu já paguei 243 milhões de reais. Empréstimos de gestões anteriores, eu pago as parcelas todos os meses, já paguei em torno de 600 milhões de reais. O estado de Roraima nunca tinha pago uma conta de energia há mais de 30 anos, nunca tinha pago uma conta de água. Nós pagamos toda a conta de energia do governo do estado, mais de 100 milhões só do governo do estado, da Companhia de Desenvolvimento do Estado, 28 milhões de reais, das Centrais Elétricas de Roraima, mais de 200 milhões de reais. E pagamos rigorosamente em dia a conta de água e a conta de energia. Ou seja, foi com esse trabalho de austeridade, atração de investimentos, aumento da arrecadação, redução de despesa, que nos permitiu alavancar a economia do estado de Roraima. E com isso veio a credibilidade e o reconhecimento da população pelo nosso trabalho. Pois é, isso que eu ia perguntar. Em 2022, o senhor foi posto à prova de novo nas urnas. Como é que foi o resultado? É exato. 2022 foi um grande desafio. Depois de um primeiro e um segundo ano falido, quebrado, depois de 2 anos de pandemia, começamos em 2023 uma recuperação de tudo aquilo que não teria sido feito ainda. Ampliando o serviço social, dando continuidade nas obras que foram iniciadas e, graças a Deus, e o reconhecimento da população, que eu agradeço à população do estado de Roraima por ter confiado e acreditado na nossa gestão. O senhor foi eleito no primeiro turno, né? Exato. Fui eleito no primeiro turno. A primeira vez em Roraima que um governador foi eleito no primeiro turno. E também a primeira vez no estado de Roraima que um governador ganhou em 100% dos municípios. Ou seja, vencemos a eleição em 100% dos municípios e no primeiro turno também. Isso graças ao nosso trabalho que nós fizemos. E quando eu falo de valorização dos empreendedores, são todos pequenos, médios e grandes empreendedores. Quando eu falo de valorização da agricultura, é da agricultura familiar indígena e médios e grandes produtores. Inclusive, nós temos o maior programa de segurança de agricultura, segurança alimentar, na agricultura familiar e agricultura familiar indígena da história do Brasil, aqui no estado de Roraima. Há 3 anos, nós fazemos agricultura familiar indígena. E esse ano de 2023, nós estamos plantando mais de 1.500 hectares de agricultura familiar indígena, respeitando a tradição, respeitando a autodeterminação dos indígenas e os costumes dos indígenas também. Atendemos aquelas comunidades que solicitam o apoio do governo do estado para a implementação de agricultura familiar indígena em terra mecanizada. E com isso, os indígenas estão muito felizes. Nós colhemos o ano passado em área indígena mais de 6.000 toneladas de milho e de feijão em comunidade indígena, capacitando os indígenas, e os indígenas ficam muito felizes também. É isso que o senhor falasse um pouco, né? Essa relação do governo com as comunidades indígenas é muito distante de ser um problemática, né? Ela é uma relação muito boa, né? Quer dizer, quando o senhor fala em produção em área indígena, tecnologia de produção em área indígena, isso, na verdade, isso desmonta um pouco uma imagem que tentam colocar de que há algum tipo de conflito entre a produção e os indígenas. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência. Opa, falar de comunidades indígenas eu fico muito feliz. Eu sou apaixonado pelas comunidades indígenas. O nosso relacionamento, ele é amplo, sincero e muito bom. E eu também respeito a cultura e as tradições indígenas. Tanto é que eu contratei professores indígenas, 1.000 professores indígenas no concurso. E os indígenas, eles têm o direito de escolher o seu caminho. Se quer crescer, se quer desenvolver, se quer ir para a escola, se quer trabalhar na produção, eu respeito a determinação de cada um. Exemplo, na agricultura familiar indígena, nós atendemos aquelas comunidades que querem produzir. E com esses 1.500 hectares, mais de 1.500 hectares plantados em 2022 e agora em 2023, deu a segurança alimentar.
E além da agricultura familiar, nós temos projetos de avicultura e piscicultura nas áreas indígenas, além de artesanato, e o governo promove todo o financiamento dessas ações. Exemplo, agora em 2022, até 2022 nós já compramos aproximadamente 150 tratores, mais de 2.000 implementos agrícolas. E na comunidade indígena nós fornecemos o calcário, o trator, a plantadeira, a gradeadora, a colhedeira, toda a infraestrutura, o adubo, a cobertura, a balança, o caminhão para fazer o escoamento da produção e a capacitação para os indígenas. Ou seja, também. hoje eles produzem como normalmente, não tem problema nenhum. Um produtor igual a qualquer um outro produtor, com tecnologia e produtos de excelente qualidade. E com isso nós estamos fazendo a capacitação dos indígenas também. E os indígenas, os pais, estão muito felizes também, porque os filhos ficam na comunidade, eles trabalham na comunidade, eles têm uma atividade que dá um retorno econômico e financeiro. E com isso, eles não precisam vir para a cidade também. Muitas vezes na cidade tem, vamos dizer assim, desemprego, uso de drogas, prostituição e outras ações que são maléficas. E com os filhos na comunidade, eles preservam a cultura, preservam a tradição. Inclusive nas escolas estaduais tem a disciplina que é a língua materna, para manter a língua materna dos indígenas, em todas as etnias. E os indígenas também, eles falam agora nós não precisamos mais derrubar a mata para fazer a nossa agricultura, porque nós estamos plantando em terra mecanizada. E todo ano eles repetem agora a agricultura na mesma área, sem ter que derrubar a nossa floresta, derrubar a nossa mata e o aumento da produtividade também. Além do mais, dá um retorno econômico financeiro. Além deles terem a segurança alimentar, eles têm a possibilidade de ampliar a área plantada a cada ano. Nós temos comunidades que começou plantando 10 hectares e hoje está plantando 50 hectares, porque o governo deu pontapé inicial. O governo dá o apoio para eles produzirem. Fica bem claro para aquelas comunidades que têm o desejo de produzir. Ou seja, o senhor respeita, eu entendi, o governo se coloca à disposição para ajudar quem quer, quem solicita isso. Aqueles que querem viver de uma outra maneira, tudo bem. Continua. É aquela comunidade que solicita apoio do governo. E eles têm visto que é um projeto que está dando certo. Antigamente, eles ouviam muita promessa. Eles até dizem que o governador, o deputado ou o prefeito ia lá, prometia isso, prometia aquilo e nunca cumpria com os projetos de produção de alimento. E nós estamos fazendo. Da mesma forma, com estrada, com ponte, com novos equipamentos, ou seja, as escolas estaduais sendo reformadas em comunidades indígenas. Nós temos 260 escolas estaduais indígenas, só dentro de área indígena, das 380 escolas estaduais, 260 em comunidades indígenas. Só dentro da terra indígena Yanomami, nós temos 33 escolas estaduais e temos lá dentro 1.740 alunos. Estamos fornecendo a merenda escolar em dia, ou seja, fazendo um trabalho com a saúde alimentar dos indígenas também. Agora, governador, tudo isso que o senhor falou até aqui me leva a entender que o seu esforço tem sido no sentido de preparar o Estado para um crescimento econômico, uma política interna de austeridade, controlando gastos, coisas típicas de um gestor, ok. Mas eu vejo também uma preocupação sua muito grande com essa percepção do mercado externo, ou seja, a segurança que essas pessoas precisam ter para trazer os seus investimentos para cá. E aí, a gente não tem como fugir desse debate mais recente, que são essas novas demarcações, que o presidente veio aqui falar disso, né? Agora, no Dia Internacional do Meio Ambiente, a ministra chegou a propor a criação de novas reservas aqui, né?
Essa é uma pressão que a gente sabe que não vai acabar. Ela, vez ou outra, ela vai voltar, né? Até porque isso é típico da Amazônia, eu diria, né? Se todos os estados da Amazônia, de alguma forma, há uma pressão até internacional para que essas nossas, vamos dizer assim, riquezas não sejam tão nossas assim, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua posição sobre isso. Primeiro, nós temos que respeitar o meio ambiente. Nós temos que produzir com sustentabilidade. Nós temos que produzir respeitando a legislação ambiental. Nós temos o nosso Código Florestal, que foi aprovado em 2012. É um dos códigos florestais mais restrito e mais punitivo do mundo. E se essa é a nossa legislação, vamos respeitar o Código Florestal. Nós estamos trabalhando, combatendo incêndios florestais, estamos trabalhando, combatendo desmatamentos ilegais, estamos trabalhando dentro da legalidade. E nós estamos trabalhando, atraindo novos investidores, sempre orientando pela preservação ambiental. E Roraima já deu a sua contribuição para o Brasil e para o mundo. Nós somos um estado que tem mais de 65% das nossas áreas com área indígena, unidade de conservação, floresta nacional, estadual e federal. 65%. Mais de 65% das nossas áreas já estão preservadas. E menos de 5% de todo o nosso território que está sendo utilizado para agricultura e para a pecuária. Roraima é o estado mais bem conservado ambientalmente do mundo, vamos dizer assim. E eu considero que, obedecendo à legislação ambiental, nós temos que utilizar as nossas áreas produtivas para o crescimento econômico do nosso estado, segurança alimentar e geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável. Ou seja, garantir pelo menos que ninguém perturbe o uso desses 5%, seria? Exatamente. Então, todas aquelas áreas indígenas homologadas, florestas nacionais, unidade de conservação, nós temos que respeitar. Já foi homologada, é lei e nós temos que respeitar. E todas aquelas áreas que forem permitidas a utilização para agricultura e pecuária, nós temos que utilizar. Porque uma base de uma nação, a base de um estado é o crescimento, a geração de emprego e a geração de riqueza. E nós temos aqui uma restrição ambiental muito grande na Amazônia. Nós temos uma restrição de mineração muito grande. Nós temos uma restrição de uso dos recursos naturais de forma muito restrita. Vamos ter que respeitar, mas o que tiver dentro da legalidade para geração de emprego, produção de alimentos, nós temos que explorar de forma sustentável no estado de Roraima. Governador, então acho que diante de tudo isso, por que a gente não parte logo para superar essa questão de regulamentar as questões minerais, regulamentar... a gente vê exemplos, por exemplo, como a Potássio do Brasil, né? Quer dizer, tivemos agora, recentemente, por conta da guerra, um problema com o potássio, que é importantíssimo para a produção de alimentos, para a produção agrícola. E se a gente já estivesse explorando isso, a gente talvez não tivesse tanta preocupação, né? Talvez até tivesse ganhando dinheiro do mundo, né? Exato. A exploração mineral ela é de competência, regulamentação pelo governo federal. Está no Congresso Nacional a decisão das leis para exploração mineral em área indígena, exploração de agricultura em área indígena e também exploração de energia dentro de área indígena. Roraima não é o pedaço de terra mais rico do Brasil. Roraima é o pedaço de terra mais rico do mundo. E as nossas riquezas minerais e de hidrelétrica e também um potencial agrícola muito grande está concentrado dentro das áreas indígenas. E nós temos que respeitar a legislação que não permite nenhum tipo de exploração. E quem vai decidir é o Congresso Nacional. E com a exploração agropecuária, mineral, hidrelétrica em áreas indígenas, nós temos condições de superar todos os problemas econômicos do Brasil. O nosso potencial é muito grande
E o Congresso Nacional, a Presidência da República, tem que tomar uma decisão política de utilizar desses benefícios ou não. Fica bem claro que não é competência do Estado legislar sobre mineração em área indígena, mas a maior parte e a forma mais rápida de geração de riqueza para uma nação, para um Estado e para um município, a exploração mineral. Quando nós fomos colonizados, o Brasil foi colonizado, vieram primeiro atrás das riquezas naturais, vieram em busca de ouro, diamante. Depois veio com a exploração de madeira, o pau-brasil, que era extraído no Brasil e levado para a Europa. O café, né? Depois veio a exploração do café, da cana-de-açúcar e assim por diante. O estado de Roraima da mesma forma. Os primeiros colonizadores que vieram para Roraima foram os mineradores, os garimpeiros, que estão aqui há mais de 100 anos. E é muito importante regulamentar a mineração em forma de cooperativa de garimpeiros, a mineração industrial também, para produzir riqueza para o Brasil. Lógico que respeitando a cultura, as tradições e a autodeterminação dos indígenas. E fique bem claro também, eu acredito que esse tipo de exploração só possa ser feito se houver a concordância daquela comunidade que queira fazer a exploração em suas terras. E os indígenas também, como qualquer outra pessoa, todos têm que ser tratados da mesma forma. Eles têm que decidir sobre os seus próprios destinos. Quem quiser evoluir, evolua. Quem quiser ficar, fique. E sempre preservando a cultura e as tradições indígenas. Vereador, para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse aí, eu sei que o senhor é um cara de planejamento, quais são os desafios aí do estado de Roraima para os próximos 3 anos, os macro principalmente, que eu sei que o senhor deve ter isso muito bem alinhado na sua cabeça. Tem sim. O nosso trabalho é continuar trabalhando para o crescimento do setor primário, agricultura familiar, médios e grandes produtores, geração de emprego, geração de riqueza e o crescimento econômico. E o nosso objetivo é construir aquele estado que todos nós queremos, um estado bom para viver, um estado bom para trabalhar, um estado bom para empreender, um estado onde todos possam ter igualdade, um estado onde todos possam ser tratados com igualdade e que possa ter oportunidades. Então esse é o estado que nós queremos, um estado que cresça, desenvolva, respeite o meio ambiente, produza com sustentabilidade e que a gente possa atender melhor toda a nossa população. Precisamos de mais respeito com aqueles mais humildes, com os indígenas e com respeito também àquelas pessoas que querem produzir, que querem trabalhar. Temos que construir um estado com uma boa educação, com tecnologia, com produtividade e com sustentabilidade. Esse é o estado de Roraima que nós estamos construindo para a nossa geração e para as próximas gerações. Vereador, obrigado. Opa. Satisfação. Opa, valeu, obrigado.